Se liga nesses dados. 33 milhões de crianças no Brasil estão em situação de pobreza ou privação de direitos. Um quarto das crianças e adolescentes do Brasil, o que corresponde a 13 milhões, não estão na escola. Além disso, 2,7 milhões de crianças estão em situação de trabalho infantil. Sem contar dos mais de 5 milhões de crianças, meninos e meninas, que não têm o nome dos pais registrado em suas certidões, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E com que os cristãos estão preocupados? Com a propaganda da Natura. Bem, pessoal, antes de me aprofundar nesse vídeo, eu vou pedir para que você assine o canal para que receba as notificações e possa ficar por dentro dos vídeos novos aqui. Bem, o meu vídeo aqui é sim para falar da Natura e da Tammy Gretchen. Confesso que eu fiquei relutante em gravar esse vídeo porque, sinceramente, é um assunto que tá chato. Mas, como cristão, eu não posso me furtar do que eu tô vendo, da hipocrisia do autoproclamado povo de Deus. Eu fico imaginando o que Jesus acharia dessa turma aí que tá tão incomodada, tá irritada, tá vociferando contra a propaganda da Natura porque usou o transexual Tammy Gretchen para ser um dos pais exemplificados na sua campanha de Dia dos Pais. Veja só o naipe dessas pessoas. Pai tem a ver com figura masculina, mãe tem a ver com figura feminina. Os caras pegam uma mulher, não deixou de ser mulher, tem hormônio feminino, tem útero feminino, tem genitália feminina. Faça um exame, ela não tem espermatozoide. Ei, faça um exame, ela não tem testículo. Sabe o que me deixa irritado com isso? Pessoas como Silas Malafaia, que eu coloquei no vídeo agora há pouco, estão raivosos com a propaganda da Natura, dizem que essa propaganda é uma afronta aos princípios cristãos. Por que essa turma que está tão incomodada com uma peça publicitária não se incomodou com os escândalos envolvendo a pastora e deputada federal Flor de Lis? Afinal, vou repetir, segundo testemunhas, além de estar envolvida no assassinato do próprio marido, Flor de Lis, segundo as testemunhas, participava de orgias e tinha até um quarto exclusivo em casa de swing. Mas disso, Malafaia não fala, né? E outra coisa, essa turma também está passando pano para miliciano no governo federal, está se envolvendo em política, está vendendo literalmente o povo de Deus. Ou seja, eu não vou lembrar aqui nem de escândalos como envolvendo a Assembleia de Deus lavando dinheiro para o Eduardo Cunha. Lembra do Cunha que está preso? Enfim, pessoal, estou completamente indignado. Isso eu estou indignado mesmo com esse povo de Deus que está tão incomodado com uma propaganda de perfume e ao mesmo tempo fecha os olhos para os escândalos do seu próprio povo. E outra coisa, fecha os olhos para as crianças abandonadas, para as crianças que não têm pai no registro, para as crianças que estão fora da escola. Onde está o povo de Deus? Porque isso não gera indignação nesse pessoal? Porque é apenas uma peça publicitária. Gente, segundo o Silas Malafaia, é uma afronta aos direitos cristãos. Quer dizer que se alguém vê a propaganda da Natura, vai deixar de ser homem? Se meu filho vê a propaganda da Natura vendo o Tammy, que aliás tem aparência masculina, fisicamente, ele esteticamente é um homem, ele não vai deixar de ser, ele não vai virar um homossexual por ver esse homem. Aliás, é uma coisa tão arcaica que eu não consigo entender que em pleno século XXI a gente tenha que discutir esses assuntos aqui. Silas Malafaia não é só apenas a imagem do retrocesso, ele é um hipócrita, ele é um canalha. E eu digo isso como cristão que já acreditei nele uma vez na vida. É o típico fariseu. Fariseus eram aqueles religiosos na antiga Jerusalém de Jesus que oravam assim: ó Senhor, muito obrigado por eu ser tão bom, por eu dar meu dízimo, eu não sou como esses pobres pecadores. E o Senhor Jesus chamava eles de quê? Raça de víboras, sepulcros caiados, que eram pintados, disfarçados por fora e podres por dentro. Para Silas Malafaia e para essa turma de falsos cristãos e falsos profetas que se incomodam com uma propaganda e fecham os olhos para a pastora que fazia swing, eu vou deixar uma palavra de Deus aqui. Eu vou recorrer à minha Bíblia. A minha Bíblia diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque dás o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais mosquitos e engolis camelo. Ou seja, o mosquito, que é a propaganda da Tammy Gretchen, eles já estão engasgando, estão cuspindo, vociferando. Mas o camelo, que são os escândalos de corrupção, envolvimento de governo com milícia, pastora swingueira, eles, fecha os olhos. E aí continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ele está falando aqui do exterior, da falsa aparência de santarrão, e por interior são podres. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do seu corpo, ou seja, cuida do seu coração, para que também o seu exterior fique digno. E ele conclui: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda imundiça. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais o túmulo dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teriam sido seus cúmplices no sangue do profeta. Assim quanto a vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Aqui, palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 23. Aliás, você pode ver esse capítulo a partir do versículo 3, que tem aqui várias advertências de Jesus a esse pessoal como Silas Malafaia. Silão, se converta. Em nome de Jesus, você não está pregando o evangelho do reino. Em vez de ficar se preocupando aí com a propaganda da Natura, pregando o boicote, por que você não usa os milhões de reais que você tem na sua conta bancária, que você se orgulha de dizer, que tem avião, tem carro importado, que o pessoal já te deu até carro importado como dízimo? Por que você não socorre as crianças que estão sofrendo, sobretudo nessa pandemia? As crianças abandonadas que não tem nem um danoninho para comer. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, coloque lá no grupo da família, naquele seu tio bolsominion, para que ele veja que o cristianismo pregado por Jesus é muito diferente do cristianismo pregado por essa turma. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.